diferente do que muitos pensam, as tatuagens não são criações contemporâneas. Nós falamos sobre isso também na semana passada, que foram encontradas múmias egípcias com aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, com tatuagens. Tem uma múmia, né? Foi em 2014, foi encontrada uma múmia no Egito que tinha cerca de 30 tatuagens. Essa múmia tem cerca de 3.000 anos, né? Então, 3.000 anos atrás, os egípcios se tatuavam. E essa múmia encontrada em 2014, ela foi encontrada perto de uma cidade chamada Luxor, no Egito. E as tatuagens dela, ela tem no corpo, nos ombros e no pescoço, são tatuagens de flor de lótus, os olhos de Horus. Vocês já ouviram falar dos olhos de Horus? Aquele desenho egípcio que eu vou ver se eu consigo encontrar aqui para pôr para vocês. Se eu mostrar para vocês, vocês vão lembrar. A flor de lótus para os egípcios, os olhos de Horus, são símbolos, né, que eles acreditavam que eram símbolos de proteção. Então, eles acreditavam que eram... Espera aí um pouquinho, estou escrevendo errado aqui. Eles acreditavam que essas imagens, né, poderiam trazer proteção para eles contra os males. Né? Um minutinho. Esse aqui são os olhos de Horus, né? Agora vocês, o Gabriel já lembrou, né, Gabriel? Já fez ali com a cabeça que ele lembrou do desenho. Vocês lembraram? Giovana, Melanie, né? Você não conhecia esse desenho, Giovana? Não? Ele, assim... E você, Nicole, conhecia? Também não? A Melanie conhecia, né, Melanie? E o Gabriel também. É um desenho bem conhecido, assim, egípcio, né? E eles acreditavam que esse desenho trazia proteção para as pessoas, né? A flor de lótus também, eles acreditavam que trazia... Então, eles tatuavam essas imagens no corpo, né? E os estudiosos atuais que encontraram essa múmia, as pessoas que estudam essa história antiga, eles acreditam que essa múmia era de uma sacerdotisa ou de uma pessoa que fazia parte da religião, né? Que trabalhava assim com a elite religiosa do Egito Antigo, por ela ter essas tatuagens no corpo, né? Em 2018, também... Oi? Tem uma pergunta. Pode falar. Lá no... esqueci, não, peraí. Lá, antigamente, as crianças também faziam tatuagens, tatuando as tatuagens, as pessoas faziam. Não tenho esse conhecimento, tá? Eu acho que não, eu acredito que não. Eu acho que à medida que a pessoa vai crescendo e ela vai se desenvolvendo, ela vai assumindo um papel na sociedade como sacerdotisa. Como se fosse cada conquista uma tatuagem. Talvez, eu acho que sim. Um guerreiro, quando ele é criança, ele ainda não tem uma profissão, não tem... Então, eu acredito que as crianças não faziam tatuagem, não. Acho que isso vinha acontecendo à medida que ele ia crescendo, ele ia se desenvolvendo, ele ia tendo um papel na sociedade, né? Um determinado papel na sociedade, uma determinada posição na sociedade,
as tatuagens iam acontecendo na vida dele, de modo gradativo, né? Isso vinha com o tempo, tá? Em 2018 também, eles encontraram múmias de 5.000 anos com tatuagem no Egito. Quem passou essa informação foi o Museu Britânico, Museu de Londres, que pôs na internet essa informação de que eles encontraram em 2018, 2 anos atrás, né? Pouco tempo atrás, encontraram múmias de 5.000 anos com tatuagens também. Então, é toda uma simbologia, tem toda uma questão não estética, né? Não como moda, naquela época era uma questão social mesmo, né? Então, além desses povos, né, egípcios, né, além de outros povos e culturas, os trácios eram as pessoas que nasciam na Trácia, né? É uma região, a Trácia é uma região que fica hoje, né? A Trácia era de 500 anos antes de Cristo, esse povo viveu mais ou menos nesse período, uns 500 anos antes de Cristo, na região ali da Bulgária, onde é a Bulgária hoje, o nordeste da Grécia, na parte sudeste da Europa. Então, naquela região era chamada de Trácia, e as pessoas que nasciam lá, né, que viviam lá, eram os trácios. Então, aqui, olha, na apostila está falando dos trácios, dos gregos, os gauleses. Gauleses era um povo que vivia na França, né? Povos germânicos. Germânicos era o povo que vivia naquela região da Alemanha, né? Os bretões também eram um povo de uma região da França, né? Bretanha, tá? Então, esses povos antigos também costumavam fazer tatuagens, tá? Na Roma Antiga, né? Na Roma Antiga, os criminosos e escravos eram tatuados para mostrar seu extrato social e seus crimes. Então, e como a tatuagem era permanente, mostrava uma condição que nunca podia ser mudada. Então, eles tatuavam nos criminosos, nos escravos, eles nunca... Então, era uma maneira deles nunca removerem aquilo, das pessoas saberem que aquela pessoa era criminosa, que aquela pessoa era uma escrava, né? Não era retirado mais, não tinha como se retirar essa marca, né? Até hoje, com todo o avanço da medicina que a gente tem, é difícil as pessoas retirarem a tatuagem. Depois que fez, dificilmente se retira a tatuagem. Então, às vezes, a pessoa faz a tatuagem, ou muito jovem, né? Por isso que a gente fala que a criança não tem que fazer tatuagem hoje nos nossos dias, só faz com autorização de pai e mãe, porque depois, quando for adulto, chegar numa idade adulta, ela pode se arrepender, né, de ter feito aquilo quando era criança, mudar a cabeça. A gente muda muito a cabeça de quando a gente era criança para depois quando a gente cresce. Acontece com todo mundo. Eu já fui criança, então eu posso falar isso para vocês. A gente tem que pensar muito antes de fazer uma tatuagem, tá? Pensar muito mesmo, porque aquilo é para sempre, né? Então, eu já vi vários programas na televisão, antigamente passava, hoje eu não sei se passa ainda, de pessoas que tinham se arrependido de fazer aquela tatuagem e queriam remover aquilo, e fica muito difícil. Algumas pessoas fazem outra tatuagem em cima da tatuagem antiga para esconder, né? Além de ser muito caro. Uma tatuagem não é uma coisa barata. Tem gente que faz tatuagem em cima do machucado para esconder. E a cicatriz? Já vi. É muito bacana. E para isso fica bem legal, né? Eu acho que fica muito bacana. Mas não pode prejudicar um pouquinho o machucado ou a cicatriz? Acredito que se estiver bem cicatrizado, eu acredito que não, né? Existem algumas pessoas que têm problema de cicatrização, que chama queloide, né?
que a pele não cicatriza direito. Essas pessoas precisam tomar mais cuidado, né? Eu acho que Sim. é uma questão de conversar com um médico, com um especialista, né? É uma coisa que a gente tem que fazer com quem faz bem, com pessoas sérias, né? Não fazer com qualquer pessoa. É uma coisa que tem que ser bem, como eu falei para vocês, tem que ser bem pensada, para não se arrepender depois, né? Então, na Roma Antiga, eles faziam isso, eles faziam marcas nos criminosos e nos escravos, que eles não podiam tirar mais, né? Não tinha como remover isso daí, até hoje isso é difícil, né? Quando surgiu o cristianismo, né, com o advento do cristianismo, né, depois de Cristo, a tatuagem foi proibida na Europa, né, pela igreja, mas ela continuou no Oriente Médio, né, e em outras partes do mundo, a tatuagem, as pessoas continuaram fazendo a tatuagem. Muitas tribos aqui na América, né, a professora está contando sobre as nossas tribos, já tatuavam o corpo e o rosto com uma técnica de arranhadura. Em algumas tribos da Califórnia, nos Estados Unidos, né, havia técnicas de colocar cor nos arranhões. Então, eles arranhavam a pele e punham o pigmento colorido ali, a cor que eles queriam. Essa cor penetrava ali no arranhão e ficava para sempre, né? Para sempre. Eu tenho uma coisa interessante para contar para vocês. Quando eu era criança, eu furei meu dedo com a ponta do lápis do grafite, apontando o grafite. Eu fiz uma ponta muito fininha e a criança tem a pele mais fina, né? E eu furei com a ponta do grafite o meu dedo. Eu tenho essa marca escura no meu dedo até hoje, do grafite, que entrou, e o pozinho do grafite entrou, ficou aqui na ponta do meu dedo. Quando a gente estiver juntos de novo, eu vou mostrar para vocês a minha marca de infância, né? Eu fiz uma tatuagem sem querer aqui, eu acho que não dá para vocês perceberem um escurinho aqui, acho que não vai dar para perceber. Mas tem um escurinho aqui no meu dedo. Então, a tatuagem ela é assim, ela é feita através de alguns arranhõezinhos, furinhos na pele, e aí o pigmento entra na pele, quando cicatriza, aquele pigmento está subcutâneo, ele está na pele, ele não sai mais, né? Então, tem algumas tribos, né, que arranhavam a pele e colocavam a cor nos arranhões. Contudo, na Europa, após os colonizadores entrarem em contato com os índios americanos e polinésios, retomou-se a prática da tatuagem. Então, quando os europeus estiveram aqui na América e em outros lugares do mundo, e tiveram contato com a tatuagem, né, com esses povos que faziam tatuagem, voltaram a fazer tatuagem foi retomada a prática da tatuagem na Europa, né? Povos esquimós, né, e povos da Sibéria faziam perfurações na pele com uma agulha e por essas perfurações passavam um fio, né, um fio revestido de pigmento, geralmente fuligem, né? Fuligem é o pozinho de alguma coisa que foi queimada, né? Carvão, pozinho de árvore queimada, pode ser fuligem, de qualquer material queimado, né? Então, eles passavam a linha nesse pozinho e depois eles passavam a linha nos furinhos da pele para deixar, nessas marquinhas, para deixar a fuligem e tatuar os seus desenhos, né? Isso na Sibéria, tá? Não, desculpa, na Sibéria. Na Polinésia e na Micronésia, e em partes da Malásia, gente, Polinésia, Micronésia são ilhas
no Oceano Pacífico, lá na Ásia, tá? Malásia também, Malásia fica na Ásia, tudo ali na região do Oceano Pacífico, tá? São lugares daquele lado ali do planeta, ali do Oceano Pacífico, Polinésia, Micronésia e partes da Malásia. O pigmento era introduzido na pele por meio de um instrumento semelhante a um ancinho em miniatura. Um ancinho é uma ferramenta que as pessoas usam para limpar terrenos. Ele é como se fosse um pente assim, né? Um pente de metal, que as pessoas retiram, por exemplo, folhas secas do gramado. As pessoas usam como se fosse uma espécie de vassoura para limpar jardins, chama-se ancinho. Então, eles usavam um ancinho, que seria semelhante a um pente, né? Para arranhar a pele, uma coisa menor, o do jardim é maior, né? Mas eles usavam um ancinho menor para arranhar a pele e colocar o pigmento, a cor, nesses arranhões e fazer a tatuagem, tá? E no Brasil também. No Brasil, os nossos indígenas, né? Os indígenas utilizam de pintura corporal e tatuagens feitas com agulhas e espinhos de peixe. Então, eles usam os espinhos de peixe para fazer as formas geométricas, né? Nossos índios usam muitas formas geométricas inspirados na natureza, nos desenhos dos animais, no desenho das cobras, né? Que elas têm desenhos, as peles dos jacarés, eles se inspiram, os olhos de animais, de tucanos e de animais, eles se inspiram muito na natureza, eles procuram muitos desenhos da natureza para fazer os desenhos geométricos deles, né? Então, nossos índios têm assim, uma rica desenhos, uma rica coleção de desenhos geométricos muito variados, tá? Na Nova Zelândia também. Na Nova Zelândia, para realizar alguns tipos de tatuagens, eram feitos sulcos rasos e coloridos no rosto, com complexos desenhos curvos, utilizando uma pequena ferramenta de osso semelhante à que carpinteiros usavam para devastar madeira. Nova Zelândia é esse aqui do Maori, que está aqui, né? Que também falei para vocês que é uma ilha ali, próximo da Austrália, um pouquinho mais ao sul da Austrália, né? No Oceano Pacífico também. Dessa forma, agulhas presas a cabos de madeira, instrumentos de bronze semelhantes a uma pena, fixação do pigmento em cortes de faca e perfuração da pele com espinhos são algumas das técnicas de tatuagem que foram ou são usadas por povos tribais. Foram ou são, porque isso ainda é uma prática que ainda acontece, né? Embora as técnicas sejam diferenciadas conforme a cultura, de forma geral, a tatuagem permite a conexão com um grupo, um povo ou uma cultura, revelando a identidade desses indivíduos. Então, vocês viram que tem várias técnicas, que a técnica muda de povo para povo, né? Mas o resultado é sempre muito parecido um com o outro. Tá? E aí essa tatuagem vai revelando a identidade daquele indivíduo dentro da cultura, dentro do povo dele. Na página 377, né, a palavra tatuagem é de origem tahitiana e foi registrada pela primeira vez em 1769. Durante os séculos 18 e 19,
nos circos e nas feiras da Europa e dos Estados Unidos, eram exibidos indígenas, pessoas oriundas de países distantes e até mesmo europeus tatuados como seres exóticos e assustadores. Foi em 1891, nos Estados Unidos, que o primeiro instrumento elétrico para a tatuagem foi criado. No fim do século XIX, a tatuagem se popularizou nas classes abastadas da Inglaterra, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje em dia, para fazer uma tatuagem, deve-se usar material descartável e esterilizado, a fim de evitar infecções ou contaminações na pele. Inicialmente, a figura é desenhada por meio de um molde sobre a pele. Depois, um aparelho elétrico com agulhas muito finas, embebidas em corantes, introduz ponto por ponto o pigmento na pele. Então, hoje ela é feita assim. O desenho é feito num papel, geralmente o desenho é feito num papel manteiga. O tatuador passa um produto na pele que funciona como um tipo de adesivo, né? E esse desenho que está no papel manteiga é colocado onde o tatuador passou esse produto. Quando ele flexiona um pouco, faz um pouquinho de força, ele tira o papel manteiga, o desenho está na pele da pessoa. E depois, com essa ferramenta, é uma agulha elétrica, né, que faz os furinhos, e à medida que ela vai fazendo os furinhos no desenho da pele, ela já vai injetando a cor, né? E vai realizando, vai fazendo esse desenho todo, essa tatuagem toda. Como está aqui na apostila de vocês, tem um desenho. Ele está bem próximo, esse desenho está bem aumentado, para mostrar para vocês como é a agulha, né? E aqui tem essa parte mais usada é a pele da pessoa, e mostra a agulha aqui com a tinta na pontinha. Essa parte branca é a mão do tatuador, né? Os dedos com luva, ele usa luvas, ele usa máscara, tem que ser tudo muito bem esterilizado, um ambiente tudo muito limpo, tudo muito asseado, né? Tudo muito preparado, tá? Tem uma atividade legal aqui para fazer. A gente pode fazer na próxima aula, se vocês conseguirem casca de laranja ou casca de melão. Aí, mas se vocês conseguirem guardar na geladeira uma laranja para a gente trabalhar, dá para a gente fazer na próxima aula essa atividade, né? Então, vocês vão precisar para a próxima aula palito de dente, tinta guache, se vocês tiverem, ou tinta nanquim. Se vocês não, gente, não é para sair para comprar nada, tá? É só se tiver um material. Se não tiver, não precisa fazer. Vocês têm tinta em casa? Mas assim, quem tem? Eu tenho. Tem? Várias. Nicole, tem? Giovana, tem tinta em casa? Deixei lá na escola. Nem nanquim, nem nada? Não, deixei todas as minhas tintas lá. Tá tudo lá? E você, Gabriel, tem alguma... Olha, a Nicole está cheia de tinta. Gabriel, tem tinta aí em casa? Eu acho que eu tenho. O que a gente pode fazer? Em vez de fazer em vez de a gente fazer a tatuagem na próxima aula, a gente vai preparar nossa tinta com os ovos e depois a têmpera. Primeiro a gente faz a têmpera e depois a gente usa a têmpera que nós fizemos para fazer. Tenho sim, tenho tinta sim. Tem, a Gabriel tem, a Giovana não tem. Mas a Giovana, a gente pode fazer essa atividade depois, então não vamos fazer ela na próxima aula, nós vamos fazer ela junto com a têmpera do ovo, tá bom? Porque a Giovana pode usar a tinta que ela preparou. Não é legal? Então tá, isso. Então, eu vou passar para vocês hoje, a aula está acabando, tá?
Vou passar para vocês hoje o material, vou preparar tudo bem explicadinho. E se vocês ficarem com dúvidas, vocês me mandem perguntas pelo Class App. Tá bom? Beijo grande para vocês. Bom fim de semana. Tá? Tchau, tchau. Então, there is e there are é o verbo there to be, né? Hoje é de 23/7, de 23 de julho, July 23rd. It's our English class. It's our fourth class of the day. Today is a Thursday, hoje é quinta-feira. And we learn about there to be, there is and there are, okay? How to use there is and there are. Tá? We use there is and there are to talk about existence of something. Então, o que acontece? A gente tem que falar sobre a existência de alguma coisa. Então, there is a bottle of water. There is a bottle of water. There are telephones in my hands. Telephones, right? Então, there is just one thing that exists. And there are for two or more something that exists. All right? Understood? Então, sempre vou usar para algo que existe. Então, there is a teacher in the classroom. Tem um professor na sala de aula. There are students in the classroom. Temos estudantes na sala de aula. Só que aí, ó, the interrogative form of there is is there, ok? Então, a forma interrogativa do there is é is there. Estão vendo aqui, ó? Tá? Então, ó, grifem aqui. Is there, right? Is there. There are, the interrogative form of there are is are there, tá? Então, ó, are there, tá? Interrogative form. Então, eu vou colocar aqui, ó. Look. Então, você e a Mel fizeram, mas eu coloquei aqui dia 27. Eu falei para vocês terça-feira, tá? Sorry, eu acabei anotando porque eu coloquei a data da aula para terça-feira. Fica para terça-feira, tá? Tô dando matéria nova, tá bom? Então aqui, ó, is there and are there is the interrogative form, right? Tá? Então, ó, let me put here hour, here and here, ok? Forma interrogativa. Nós colocamos o is e o are in front of the there, ok? Colocamos em frente ao there. Are there for plural form, is there for singular form. Remember, lembre-se. Anotaram aqui, fizeram isso aqui no livro? Tá na página 348, tá na página 348, ok? De situation. Anotem aí, vocês anotaram? Yes or no? Façam sim. Like, dislike. I know what is happening in the class, ok? Então, ó, anotaram? Tá ótimo. Então, vamos continuar. Remember, vou apagar. May I erase here? Alright? Giovana, você está acompanhando? Está conseguindo acompanhar, amor? Eu deixei minha câmera desativada porque eu tinha... Tá, você consegue... Não, não tem problema. Aqui você anotou isso? Anotou? Tá. Então tá bom. Era só essa minha preocupação. Então vamos lá. Então, ó, remember, is there singular now, are there plural now. Foi o que eu acabei de falar. Então, para substantivos singulares e para substantivos plurais, ok? Então, ó, is there a sofa in the living room? Tem um sofá na sala de estar? Yes, there is. Olha lá, yes, there is. Tá? Are there pictures in the wall? Pictures in the wall. 1, 2. Yes, there are pictures in the wall. All right? Is there a lamp in this living room? Lamp? Can you see a lamp? No, there isn't. There isn't a lamp. There are pillows. 1, 2, 3 pillows. An armchair, right? But we don't have a lamp, okay? There isn't a lamp in the living room, right? Então, ó, vamos lá. A desk. Yes, there is.
Como é que ficaria a pergunta, Mel? Do you know? Oh, we have here an answer. Yes, there is. How can I make a question? Use it there, is it there are. I put the is or are in front of the there. Here, what we put? What's the better choice? Is there, there are there isn't, or there is? There is? There is. No. Não tem problema. Depois eu comento, tá? Ah, peraí. Pedi pra você ativar o som, mas não precisa. I'll watch on the wall. Yes, there is. Pita, como é que fica a pergunta? Eu tenho a resposta. Yes, there is. Como é que fica a pergunta? Hã? Fala de novo. Não, I didn't understand. Não entendi. Não entendi a pergunta. A watch on the wall. Ó, a watch on the wall. Não se incomoda com a picture, com a nossa figura aqui. O que você tem que prestar atenção? Na sentença, the sentence. Watch the sentence and make the Não, mas question. eu não sei o que é essa palavra aqui, ó. Watch tem um relógio on the wall. Ah, tá. Só que não, ó, deixa eu falar. Esquece o contexto da imagem. Se pega na resposta aqui, ó. Yes, there is. Como é que eu transformo yes, there is em pergunta? É isso que você tem que ficar atento. Pay attention. Deixa eu ver. Cadê? Eu acho que esse aqui, ó. Esse aqui qual? Ah, tá. Very good. Por que é is there? Porque eu tenho there is na resposta. Tá? Giovana. Books on the shelf. Livros na prateleira. Yes, there are. É plural. Como é que é a pergunta de plural para there are? Como é que fica? Você sabe? Abre o áudio. Deixa eu ver. There is? There is. Seria are there, no caso. Ó, agora eu tenho uma pergunta. Ó. Presta atenção, Nicole. Are there two chairs? Né? Are there two chairs? Tem duas cadeiras? No, only one chair. No. Como é que fica? Lembra que é negativa. Estou dizendo que não. Então tem que ter o not junto. Então já elimina 3 respostas possíveis aí. Só que tem um contexto, ó. Uma única cadeira. Is there? Eu acho. Is there? Não sei. Não. Two beds. 2 camas. There is only one bed. Ó a resposta, igual a da anterior. Quando eu vou perguntar no plural, como é que eu pergunto? Eu pergunto com are there. Tá? Como eu só tenho uma única cadeira, eu respondo com singular. There is. Tá? Como é pergunta aqui, ó, eu tenho que pôr o are na frente. Então, ó, are there two beds? No, there is only one. Só tem uma. Ó, tem um carpete no chão? Sim, tem. Então, ó, é um carpete. Only one carpet. Pay attention. Presta atenção. Eu tenho um só. Como é que fica a pergunta, Mel? Fica
Are there ou is there? O resto elimina Is tudo. there? Is there. É um só. Just one. Right? Agora, ó, tá perguntando. Is there a sofa? Tem um sofá? Não tem. Pita. Como é que fica? Não tem um sofá. Singular form. Don't forget it. Deixa eu ver. There isn't. There isn't. Very good. Tente novamente. Tá? Então, o que acontece? Que vocês se perderam aí um pouquinho. Ó. Vou perguntar uma única coisa. Para de riscar. Vou perguntar uma única coisa. Is there? Vou responder uma única coisa. There is. Vou perguntar mais de duas coisas. Duas ou mais coisas. Are there? Vou responder. There are. Estou perguntando se tem uma coisa, mas não tem uma coisa. There isn't. O isn't, o not junto do is. Isn't. Tá? Are there magazines on the coffee table? Tem revistas em cima da mesa de café? Não tem revistas. Então, no, there aren't, porque é plural. Agora, quando ele falou lá no exercício, there is only one, né? Quando ele colocou only one é uma. Então, eu teria que responder no singular. Então, eu teria que colocar there is only one, sei lá, vase. Tem um único vaso. Deu para entender como é que funciona o there is, there are? Mais ou menos? Então, let's practice. Vamos praticar. Ó, let's do it together. Vamos fazer isso junto, ok? Deixa eu pausar a gravação. Alguém quer ler aí? Essa página 92, o começo dela, hein? Eu já vou ativar meu vídeo. Tá bom. A Nicole voltou. Tudo bem, Nicole? Tá travado aqui, mas vou tentar. Hello. Oi. Hello. Então, ó. Alguém pode ler aí na página 92? Nicole, nós estamos na página 92. Ok. Gabriel, você tá aí? Gabriel? Se você tá aí, me ouvindo, manda um sinal aí, por favor. Vou aguardar um pouquinho, daqui a pouco eu pergunto de novo. Se ele não tiver, daí eu tiro ele da sala. Alguém pode ler aí na página 92, gente? Eu leio. Obrigado, Giovana. Álgebra e sequências. Agora você já viu como funcionam as relações de igualdade. Vamos estudar o pensamento algébrico por meio de esquema a seguir. Você consegue dizer quantos quadradinhos terá a próxima figura? E a figura da posição número 10? Quantos quadradinhos? Oi. Oi, Gabriel, tudo bem? Obrigado, Giovana. De nada. Então, olha só. Toda vez que aparece esse megafone, é para gente discutir um pouquinho, né? Então, olha lá. No começo aí, que a Giovana leu, ela fala que a gente já viu como funciona aquelas relações de igualdade, né? Foi aquilo que a gente fez lá, né? Ah, x mais 5 igual a 15. Quanto que vale o x, né? Aqueles negócios que a gente usa álgebra, né? Para colocar um número que a gente não conhece, né? 10. Então tem que ser 10 o x, né? Que é só 10 mais 5 que dá 15. Lembram disso? Lembra, né? Aqui. Então, essa é uma coisa que a gente já viu, né? Já explorou. E também aquele lance, eu tenho que comprar uma camiseta. Uma camiseta custa N. Quanto custa duas camisetas? Custa 2N. Quanto custa uma camiseta com desconto? N menos 6. Né? E a gente já viu também. Então, usando letras, né? A gente começa a usar letras na matemática para representar valores que a gente não conhece ainda. Né? Mas que a gente pode conhecer. Né? Então, isso foi uma aplicação. Agora vamos ver outra aí, né?
Vamos estudar o pensamento algébrico, como leu a Giovana, por meio do esquema a seguir. Então, nós temos, na primeira figura, apenas um quadradinho, certo? Na segunda figura, quantos quadradinhos nós temos? 4, né? E na terceira? 9, isso aí. Então, na terceira, nós já temos 9 quadradinhos, né? Ó, o Gabriel cortou o cabelo. Tá legal, hein? Ó. A pergunta que agora a Giovana fez é: você consegue dizer quantos quadradinhos terá a próxima figura? Alguém sabe dizer, hein? Quantos quadradinhos vai ter a próxima figura? Quatorze? 14? Como é que você chegou nesse número? Porque eu pensei se colocar mais 4, mais um, chegaria, mas acho que não tá errado. Vocês querem tentar desenhar a próxima figura? Vocês estão desenhando ou não? Não? É, dá pra desenhar. Não precisa, né? Mas podemos desenhar. Como é que ficaria, né? Se a gente desenhasse. Vou mostrar aqui. Doze? Oi? É 12? 12? Ficaria assim, você acha? Sim, seria assim. Que acrescentar mais certeza? um. Porque tem 2 no 2, aí no 3 tem 3, aí no 4 vai ter 4. Mas não tem 4 aqui, né? Ou tem? Tem certeza que Vai seria ter essa a figura? fileira Tem daqui, mais ó. um. A fileira Oi? daqui Mais um. tem 4. Mas na fileira. Mas Mas na na fileira fileira? pode dar 4. Aqui, assim? Isso. Então não tem 12. 16. 16, né? Então vamos escrever a quantidade de quadradinhos aí. Na primeira tem quantos quadradinhos? Escreve lá em cima, né? Então, a primeira tá assim, né? Figura 1, né? Vou mostrar aqui melhor. A primeira tá assim, figura 1, né? Aí vocês escrevem em cima. Um quadradinho, um Q. Tá? Um Q de um quadradinho. Na figura 2, que vai estar, né, já assim, né? Vocês escrevem em cima 4 quadradinhos. Tá? Figura 2. Tudo bem? 4Q. Na outra, vocês escreveram 9Q, né? Vocês desenharam essa outra aqui ou não? Desenharam? Então, em cima dessa, vocês também vão escrever 16Q, né? Ou em cima, ou em algum lugar que couber aí. Cabe 16 quadradinhos. O que tá dando para perceber, gente? Né? E no 1 tem 1, no 2 tem 4, no 3 tem 9. No 4 tem 16. Quanto que vai ter no 5? Na figura 5? É fácil, já dá para saber já. Qual é a regra que tá seguindo? 25? 20? 25, Melanie? 20? Por quê? Por que 20? Porque 4 vezes 5 dá 20. Mas vai ser 4 por 5 a figura? Não, você tira por 5. 5 por 5, né? Sim. O que a gente está percebendo? A primeira figura é um quadrado de 1 por 1, né? 1 vezes 1 dá 1. A segunda figura é um quadrado de 2 por 2, né? É um quadrado de 2 por 2. 2 vezes 2 dá 4. A terceira figura já é um quadrado 3 por 3. 3 por 3. 3 por 3, né? 3 vezes 3, a gente sabe que dá 9. Então, né? Por isso tem 9 quadradinhos aqui. Ok? A outra aqui tem 16, por quê? Porque é 4 por 4. Né? Figura 4. E a figura 5 já vai ser 5 por 5, que é 25. Estão entendendo? Legal? Gabriel, não some não. Fica aí com o vídeo aí, cara. Então,
A figura 6, quanto que vai ter, gente? 36? 36, né? Que é 6 ao quadrado. Então, o que está dando para perceber? A primeira figura é 1 ao quadrado, né? A quantidade de quadradinhos. Aqui vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Aqui vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Aqui vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Depois 5 ao quadrado, que é 25. 6 ao quadrado, que é 36. Né? Então, quando a gente fala assim, tá elevado ao quadrado, né? Vocês já aprenderam que quando fala elevado ao quadrado, significa o expoente 2, né? Elevado a um expoente 2. Por que fala elevado ao quadrado? Porque justamente a figura de um quadrado, como a gente está vendo aqui, lembra a gente da potência de 2, né? Essas figuras quadradas, seja de lado 2, de lado 3, de lado 4, elas lembram pra gente a noção de potenciação, né? De expoente 2. É por isso que chama quadrado, né? Então, professor, Quando você... no 7 vai Oi? ter 49, no 8, 64, no 9, 81 e no 10, 100? Isso. Então, quando você perguntou, né, Giovana, a figura da posição número 10, quantos quadradinhos terá? A resposta vai ser 100, né? Então, ele faz duas perguntas aí, né? Quantos quadradinhos terá a próxima figura? A gente já viu que é 16. E a figura de número 10, quantos quadradinhos terá? 100. Tudo bem, gente? Deu para entender a relação aí? O padrão, né? Existe um padrão sendo seguido. Mais ou menos, Nicole? Não entendeu direito? O que você não entendeu direito? Consegue dizer? Ó, o que está dando para perceber? Toda vez que eu desenho novas figuras, né? Essa aqui é a primeira que aparece na apostila, né? Um quadradinho. A quantidade de quadradinhos depende da posição da figura, né? Se for a figura 2 já vai ter 4, se for a figura 3 já vai ter 9, né? E como é que vai surgindo essa quantidade de quadradinhos? Ela depende justamente do lado dessa minha figura, né? Quantidade de quadrados que eu tenho em cada lado. Aqui eu tenho 2 quadrados em cada lado. Então, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, me dá 4. Aqui, ó, 3 por 3, né? Um quadrado de 3 por 3, vai dar 3 vezes 3, que é 3 elevado ao quadrado, que dá 9, é justamente a quantidade de quadradinhos. Então, a quantidade de quadradinhos, ela depende justamente de quantos quadrados eu vou ter em cada lado, né? Porque ela é o quadrado, né? Do lado do quadrado, né? É a potência elevada a 2, né? Então, quando a gente desenhou essa outra figura aqui, né? Um quadradão de lado 4, ele tem 4 quadradinhos em cada lado. Então, 4 vezes 4 vai me dar 16 quadradinhos. Que é justamente o 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4. Então, a gente já viu que essa noção de área, né? De uma figura, ela dá pra gente a potência, né? Posso calcular a área calculando a potência do lado do quadrado, né? Então, se eu tenho 4 de lado do quadrado, 4 ao quadrado vai me dar 16, que é justamente a área dessa figura, ou seja, a quantidade de quadradinhos que eu consigo preencher ela. Por isso que a próxima figura, Nicole, né, seria a figura número 5, já teria 5 por 5 quadradinhos, ou seja, 25 quadradinhos, né? Vou lembrar lá da tabuada, né? 5 ao quadrado é 25, né? Que é 5 vezes 5, né? 6 ao quadrado já seria outra figura, 6 vezes 6, é 36. Ficou um pouco mais claro ou ainda está com dúvida? Não? Tá bom? Ah, legal. Então, na figura 10 terá 100 quadradinhos, beleza, gente? Você percebeu que cada pergunta leva um questionamento matemático diferente? Essas perguntas são importantes para compreender, identificar e descrever em linguagem matemática as relações entre os números. Assim, será possível transformá-las em pensamento algébrico ou sentença matemática. Tá? Então, qual a sacada que eu quero que a gente chegue aqui? A gente começar a expressar isso aqui em forma de álgebra.
né? Todo mundo lembra que a álgebra usa letras, que é o que a gente estava usando até agora, né? As letras x, n, para dizer um número que a gente não conhece, assim, né? Então, como é que eu posso representar esse padrão aqui, ó, que apareceu usando a álgebra? Como é que eu posso fazer para usar a álgebra para representar esse padrão, né? Então, presta atenção aqui agora. Olha para o que eu vou fazer. A quantidade de quadradinhos, ela depende do lado do quadrado, né? Não depende? Se eu tiver um quadrado maior, vai ter mais quadradinhos, né? Então, ela depende de que forma, né? A quantidade de quadradinhos aqui era o número da figura elevado ao quadrado. A quantidade de quadradinhos aqui é o número da figura elevado ao quadrado. Então, se eu quiser saber na figura 10, que foi o que a gente fez, basta eu elevar o 10 ao quadrado, que eu vou ter 100. Né? Tudo bem? Então, se eu quiser saber a quantidade de quadradinhos que vai ter numa figura dessa sequência, o que eu preciso fazer? Basta eu elevar ao quadrado o número dessa figura. Faz sentido para vocês? Se eu tiver a figura 15, vai ser até difícil de desenhar, né? Vai ser muito difícil de desenhar. Porque ela vai ter 15 quadradinhos por 15 quadradinhos aqui, né? Vai ter um montão de quadradinhos para desenhar, né? A figura 15, para eu saber a quantidade de quadradinhos, eu vou ter que fazer 15 vezes 15, que é 15 ao quadrado. Estão acompanhando, gente? Melanie, Nicole, Gabriel? Sim? Presta atenção aqui, né, na minha lousa. A figura 15 eu já vou ter 15 ao quadrado, que é 225, né? Podem até fazer essa conta, se vocês quiserem. 15 vezes 15, vai ver que vai dar 225. Tá? Então, talvez vocês, né, às vezes não estejam se familiarizando com essa noção do quadrado, que ainda é um pouco nova, né? Mas a gente já treinou bastante, né? Toda vez que eu elevo um número ao quadrado, eu estou multiplicando por ele mesmo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Né? Então, eu consigo saber a quantidade de quadradinhos que eu vou ter em cada figura sem precisar desenhar, certo? Né? Foi o que a gente fez, né? A gente conseguiu descobrir que caberia 100 quadradinhos na figura 10 sem precisar desenhar a figura 10, certo? Giovana, você tá aí? Minha Tudo câmera tá embaçada. É embaçado. Passa a mão no Mas você tá acompanhando? Tá entendendo? Ah, eu só desliguei porque minha câmera começou a ficar assim. Acho que eu vou. Eita, Caiu. acho que não. Mas enfim. Ou tá travado. Bom, vamos continuar aqui. Depois a Giovana volta. O que deu para perceber? Basta eu pegar o valor da figura e elevar ao quadrado. Se eu tiver a figura 20, vou elevar 20 ao quadrado para saber quantos quadradinhos, certo? Então, como é que eu escrevo isso de uma maneira algébrica, né, usando a álgebra, para dizer quantos quadradinhos eu vou ter na figura x? Não sei porque eu quero calcular numa figura qualquer, é uma figura x. Tá? Então, basta eu elevar esse x ao quadrado, né? A gente já percebeu que toda vez que a gente quer calcular a quantidade de quadradinhos, basta elevar o número da figura ao quadrado. Então, se eu tiver uma figura x, basta elevar esse valor x ao quadrado. Então, isso aqui já é uma expressão algébrica, né, que representa esse padrão aí que a gente está vendo, né? Esse padrão que surgiu aí, ele é justamente um padrão expresso para essa expressão algébrica x ao quadrado, né? Tudo bem, Melanie, Nicole, Gabriel? Por que eu estou usando x, né? Poderia usar outra letra qualquer, né? Mas eu estou usando uma letra aleatória
Porque aí no lugar do x eu posso colocar qualquer coisa, né? Se eu quiser calcular para a figura 11, basta substituir o x por 11. Aí vai ser que a expressão vira x ao quadrado, que é 11 ao quadrado, e eu vou ter lá que na figura 11 cabem 121 quadradinhos. Tudo bem? Então eu estou usando a álgebra, ou seja, eu estou usando letras para poder representar o meu padrão aí dos quadrados, né? Eu vou conseguir prever quantos quadradinhos vai ter, independente do valor que eu atribuir para o x. Ah, professor, você não podia ter usado um número aqui, no lugar do x? Se eu colocasse um número, eu ia estar falando de uma figura específica, da figura 5, da figura 7. Então eu coloco uma letra para não falar de uma figura específica. Eu coloco uma letra para falar um valor genérico, um valor qualquer, né? Então, tá tudo bem aí, gente? Estão conseguindo acompanhar, então? A gente vai explorar um pouco mais disso na página seguinte, mas presta atenção no quadrinho azul dessa página aí. Na página 92 está dizendo assim, ó. Alguém pode ler aí o quadrinho azul, na verdade? Vou deixar alguém ler, melhor. Eu leio. Lê aí, Melanie. Agora minha câmera voltou. Na álgebra, quando usamos letras e números juntos em igualdade, temos expressões algébricas. Nessas expressões, as letras representam variáveis. Ótimo. Então, por que representam variáveis, né? Como a Melanie leu. Porque esse valor x, ele é um valor, na verdade, aleatório, qualquer, né? E ele representa uma variável porque eu posso variar o valor dele. Eu posso chamar o x de 1, de 2, de 3, dependendo da figura que eu quiser. Se eu quiser saber quantos quadradinhos tem na figura 4, eu chamo x de 4. Se eu quiser saber quantos quadradinhos tem na figura 5, eu chamo x de 5. E eu vou calculando ele ao quadrado, né? Então, o x ele é um valor variável, por isso que ele é chamado de variável, tá bom? Então, toda vez que eu estiver falando aí de letras na álgebra, eu posso tanto falar de incógnita, né, que é um valor desconhecido, como eu posso falar de variável. São duas coisas diferentes, mas que são representadas por letras, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, a gente viu um exemplo em que o x é uma variável, né? Vou escrever com outra cor aqui. Ó. A letra x como variável, tá bom? Nesse caso aqui, a letra x está representando uma variável, porque eu posso jogar vários valores para ela e ela vai me dando respostas diferentes, né? Para o valor de x 5, vai ter 5 ao quadrado e assim por diante. Mas também existe o caso em que a letra x, né? Não só a letra x, tá bom, gente? Eu estou usando o exemplo da letra x, mas poderia ser qualquer outra letra. Que é o caso em que ela representa uma incógnita, tá? Quando que isso acontece? Quando que a letra x representa uma incógnita, né? Quando eu tenho, por exemplo, aqueles casos em que x mais 7 igual a 12, né? Nesse caso aqui, eu não posso ficar jogando qualquer valor para o x, certo? Se eu jogar qualquer valor para o x, dá errado. Se eu jogar, o x vale 1. Não posso dizer que o x vale 1. 1 mais 8 não dá 12. Aqui existe um valor específico para o x que vai fazer dar certo essa conta. Qual o valor que é? Que número mais 7 dá 12? Tem gente? 5, né? 5. Isso. Então, olha só, tem muita diferença, né? Nos dois casos eu usei uma letra. Nos dois casos eu estou usando a álgebra. A álgebra é esse negócio de usar letras na matemática. Mas num caso, o x ele tem um valor específico, único. Só pode ser 5. Então a gente chama, nesse caso, o x de incógnita. Por que incógnita? Porque é um valor desconhecido, mas que é um valor único. A gente pode encontrar ele. É só um valor que satisfaz. No caso da letra x ser uma variável, eu posso atribuindo valores para ela, x pode ser 1, 2, 3, quantos valores eu quiser, dependendo da figura que eu tiver, né? Dependendo de quantos quadradinhos eu quero calcular. Né? Então, nesse caso, o x ele representa uma variável.
Deu para entender a diferença de incógnita e variável? Tudo bem? Vocês querem anotar aí no caderno? Anotar esse esqueminha no caderno? Pega o caderno aí e anota. Vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Escrevam a diferença da letra X como incógnita e da letra como variável. Tá bom? Então, ó, se liga, gente. Anotem dessa forma aqui, ó, né? Letra X como incógnita, aí dá o exemplo, tá? X mais 7 igual a 12, X é igual a 5. E o X é um valor desconhecido, nesse caso, mas ele pode ser encontrado, tá bom? Esse é o primeiro caso. Aí pula uma linha e escreve o outro caso, que é o X como variável, tá bom? Ficou claro, hein? Professor, o que está escrito depois do valor? O X é um valor. Desconhecido, mas pode ser encontrado. Gabriel, tá copiando também? Isso. Ah, não vi, Giovana. Desculpa. Ah, tá. É que, como eu estou no celular, eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Eu tenho que ficar passando pro lado pra ver. Entendi. Então, ó, posso apagar aqui a lousa? Alguém ainda tá copiando? Posso apagar? Gabriel, você já copiou? Legal. Então, ó. A próxima figura seria como, gente? Né? Como é que seria a próxima figura? Vocês sabem me descrever ela? Figura 5? Descrevam para mim como é que seria a figura 5. 5 copos embaixo, os 4 em cima, depois dos 4, os 3, depois dos 3, os 2, depois 1. Isso. Então, vamos lá, né? 4 em cima da fileira de 5. Depois aqui 3, né? 2, 1. Nossa torre de copos aí, certo? Quantos copos tem aqui agora? 16? Não. Quinze. 15. 15, isso aí. Então, olha lá.
que tá dando para perceber, né? Quanto que aumentou da figura 1 para a figura 2? 15. Não. Ó, depois a gente vê isso. Vamos responder a pergunta da letra A. De acordo com o desenho feito por Raul, quantos copos ele utilizaria se a primeira camada tivesse 5 copos? 15. 15, né? Então a resposta da letra A, 15, né? Basta perceber o seguinte, né? Ó, eu já tinha 10 aqui, né? A gente já sabia que aqui tinha 10, né? Isso está desenhado, inclusive, na apostila, né? Então, bastou a gente acrescentar uma fileira aqui embaixo que tenha 5. Então, 10 mais 5 deu 15, certo? Agora vamos completar essa tabela aí, ó. Complete a tabela com base nas figuras e nas sequências de copos que elas determinam. Então, vamos lá. Figura 1, quantidade de copos na base e a quantidade total de copos. Figura 2, quantidade de copos na base, 2, quantidade de copos total, 3. E assim por diante. Como é que vocês vão preencher a tabela aí? Como é que fica a primeira coluna aí? Quantidade de copos na base. Do 4? Pode ser. Você quer falar a linha do 4? 4 e 10. 4, 10, né? Quando tiver 4 copos na base, vão ser 10 ao todo, né? Nicole, você tá acompanhando? Yep. Então, na linha do 4, né? A quantidade de copos na base vai ser 4 e a quantidade total de copos 10. Depois, a próxima linha. 5 copos. Não, é 5 na base e total de quantidade de copos 15. Isso, 5 na base, total 15. E a próxima linha, como é que fica, gente? Quantidade de copos na base 6, quantidade total de copos 21. 21, como é que você chegou nisso? Eu fiz o desenho dos copos, eu fiz quadradinhos. Primeiro 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 1, 2, 3. Fiz assim. Uhum, Aí até chegar no 20 e tudo deu 21. isso. Então eu Desenhou acertei assim, sem né? querer, mas na hora de fazer se estava certo, eu errei. Gabriel, o que você errou aí? Não entendi. Eu tava tentando tentar fazer um jeito de arrumar uma ordem nesse aqui, ó. 1, 3, 6. Aí Tá do tentando 6, enxergar um padrão, né? eu acho que tem um padrão aqui, ó. Com 1 ele vai aumentar com 2, que tá 3. Hum, 6 ele aumenta com 4, dá 10. Com 10 ele aumenta com 5, é 15. E o 15 aumenta com 6, 10, 21. isso aí. Então você já tá percebendo que cada vez aumenta mais, né? Do 1 pro 3 aumentou 2. Do 3 pro 6 aumentou 3, né? Tem uma ordem. Tem, né? Só terminando aqui, né? Essa figura que tem 6, né? Na base vai ter 21. Porque bastou somar as 15 com 6 que acrescentei aqui na base, né? Já tinha 15, só acrescentei 6. Virou 21. Né? Agora, olhando para a tabela, né, que vocês acabaram de preencher, dá para perceber que de uma figura para outra vai aumentando, né? Para a figura 2 aumentou 2, para a figura 3 aumentou 3, para a figura 4 aumentou 4, certo? Dá até para escrever do lado da tabela, se vocês quiserem, né? Seguinte, ó, onde o Gabriel percebeu que está escrito assim, né? 1, 3, 6, 10, 15. Não ficou assim a tabela de vocês? Sim. Dá para escrever o que aqui, ó? Quanto que aumentou daqui para cá? 2, né? E daqui para cá? 3. 3. E daqui para cá? 6 para 10. 4, né? Olha só, o que está aumentando? 2, 3, 4, o próximo vai ser 5. Vai ser. Existe um padrão aí, né? Sempre vou aumentando
E olha só, o que eu vou aumentando? Presta atenção. Nessa aqui que tá... Quando eu aumentei pro 3, eu tô na figura 2. Vocês podem observar lá que vai ser a figura 2, que vai ter 2 na base. Né? Então, aqui é o total, né? Certo? Então aqui, a figura, né? Deixa eu ver, copos na base. Né? Quando eu estou na figura 2, eu vou ter 2 copos na base. Então, olha só, eu somo um que eu já tinha com 2, vira 3. Aqui na figura 3, eu vou ter 3 copos na base. Então, eu somo 3 com 3, que vai dar 6. Estão enxergando isso? Basta eu pegar o número que está aqui e somar com o que vai aparecer aqui, né? Vai ter 3 na base e vai dar 6. Aqui eu vou pegar o 6, somar com o 4 que está aqui, vai dar 10. Estão enxergando isso também? Legal, né? Já dá para perceber que quando eu chegar aqui, né, a figura 7, ela vai ter quantos quadradinhos? Ou quantos copos, né, na verdade? 28? 28, né? Basta eu pegar o 21 que está aqui, somar 7, certo. vou ter 28, né? Tudo bem? Se vocês quiserem fazer isso que eu fiz aqui na apostila de vocês também, acho que é uma forma de ilustrar o que está acontecendo, né? Então tá dando para perceber que a cada figura eu somo o próprio valor da figura. Tá vendo? Na figura 5 eu tive que somar 5, na figura 6 tive que somar 6, da figura anterior, né? Certo? Então, olha só que interessante. Eu estou sempre somando o valor da figura com a quantidade de copos da figura anterior. Vocês perceberam isso? Eu estou sempre somando um 6 com o valor da figura para chegar na quantidade de figuras de copos nessa figura. Né? Então, vamos pensar. Qual a quantidade que eu começo? Né? Hein, gente? Qual a quantidade de copos você começa? 1, né? Então, ela tem o valor, né, da própria base, né? Da própria quantidade de copos que eu tenho na base, é a própria figura, que é o próprio total de copos, né? Depois, na figura 2, eu já tenho outras, né? Eu já tenho, além da base, eu já tenho um que tinha aqui, né? Então, já dá 3. Então, são vários padrões que a gente vai começando a enxergar que vai acontecendo aí, né? Vamos responder a letra C agora. Nicole, teu vídeo está travado de novo. Giovana, você tá aí? Pode não, Giovana, fica aí. Tira a minha gata do quarto. Ah, tá. Então lá, vamos para a letra C. Tendo como base a figura 2, quantos copos a mais Raul utilizou na figura 3? Três, né? Isso. Então, tendo como base a figura 2, quantos copos a mais ele utilizou na figura 3? 3 a mais. Né? De 3 foi para 6. Letra D. Tendo como base a figura 3, quantos copos a mais Raul utilizou na figura 4? 4. 4 a mais, né? Isso aí. Complete o esquema, indicando a quantidade de copos a mais em relação à figura anterior. Então, vocês já viram, né? Que da figura 1 para a figura 2 aumenta quanto? 1. Não.
Da figura 1 para a figura 2 aumenta quantos? 2. 2, né? Então, aí, onde tem uma setinha, indo do 1 para o 2, vocês colocam mais 2. Tá vendo que já tem um mais ali, né? Basta colocar o 2, né? Quando tem a setinha da figura 2 para a figura 3, quantos copos aumenta? 3. Então vai colocar um mais 3, né? No balãozinho ali, né? No final da página 93, né? O balãozinho vai ficar mais 2, mais 3. O outro, da figura 3 para a figura 4. 4, né? Isso. Isso aí, Melanie. Vai figura 4 para a figura 5. Vai ser um mais 5, depois mais 6, mais 7, mais 8, assim por diante, né? Preencheram já, né? Beleza. Vamos virar a página agora. Letra F. Quantas camadas Raul utilizaria se começasse com 5 copos? Os 21. Então, ele está perguntando quantos copos, quantas camadas. Se ele começasse com 5 copos, quantas camadas ele ia fazer? 5, né? Porque a primeira camada ia ter 5, a segunda camada ia ter 4, a terceira 3, a quarta 2 e a quinta 1. E aí acabou. Então, se eu começo com 5 copos, que é o caso do Raul tá falando aí, né? Se eu começar com 5 copos, eu consigo fazer 5 camadas, tá bom? A letra F, quantas camadas? 5 camadas. Ok? Ficou claro? Legal. Então, vamos preencher a tabela da letra G. A tabela da letra G diz assim, ó, quantidade de camadas de copos, né? A figura 1 tem uma camada de copos, a figura 2 tem 2 camadas de copos, a figura 3 tem 3 camadas de copos, e assim por diante, né? Como é que vai preencher o resto aí? 4, 5, 6, 7. Isso. 4, 5, 6, né? Para no 6, né? Tava tocando o telefone aqui de casa, tive que parar um pouco. Olha lá. É correto afirmar que a quantidade de camadas será sempre igual à quantidade de copos colocados na base? O que vocês acham? Se eu colocar 5 copos na base, eu vou ter 5 camadas, né? Se eu colocar 10 copos na base, eu vou ter 10 camadas também? Sim, né? Então é correto afirmar, sim, que a quantidade de camadas será sempre igual à quantidade de copos colocados na base. Agora, vamos entrar na álgebra, finalmente, aí, né? A álgebra é quando a gente começa a usar a letra aí, né? Então, ó, chamando de n a ordem da figura, ou seja, se a figura for a figura 1, o n vai valer 1. Se for a figura 2, o n vai valer 2, assim por diante, tudo bem? Qual é a quantidade de camadas? N. N, exato. Né? A quantidade de camadas vai ser n. Então, pode escrever n. E a quantidade de copos que serão acrescentados na próxima figura? Eu ia falar N, mas acho que não está certo. Acho que é N mais 2. Eu não sei. Acho que é. Mais 2? Por que 2? Mais 2? Vamos pensar, ó. Aqui eu tinha que encontrar a figura 5, não tinha? Quantos copos eu acrescentei para encontrar a próxima? Mais 5. Não, para encontrar a próxima aqui, ó. Mais 6. Mais 6, né? Então, se eu estou na figura 5 e quero encontrar a próxima, quantos copos eu tenho que acrescentar? Um a mais do que a minha própria figura. Ou seja, se eu estou na figura N, quantos copos eu tenho que acrescentar? N mais 1, isso. Então, já deu aqui, né? Para perceber que para a próxima figura, né? Eu vou acrescentar N mais 1 copos. Legal?
Então é isso. Então, olha só, a gente está usando a álgebra, né, para representar o padrão que vai surgindo. Nicole, você está aí? Então, ó, obrigado. Na letra I, né, nós respondemos que a quantidade de camadas vale n também, se a figura for n. E a quantidade de copos que será acrescentado na próxima figura vai ser n mais 1. Agora vamos ver como é que a gente pode expandir essa noção de expressões algébricas. Quem pode ler aí o que está escrito, representando expressões algébricas? Quem quiser ler pode abrir o microfone e começar. Tá bom. Representando expressões algébricas. Na seleção anterior, vimos que é possível descobrir o número de quadradinhos em cada elemento da sequência sem precisar desenhá-los. Podemos resolver situações problema contendo valores desconhecidos representando por meio de expressões ou sentenças matemáticas. Observe a balança a seguir. Obrigado, Melanie. Então, olha só, observando a balança, né? O que a gente tem? Vocês já conhecem esse tipo de balança? Já viram, já, né? O que ela está dizendo pra gente? Ela está equilibrada ou não está? Sim. Sim ou não? Sim. Os pratos estão na mesma altura? Não estão na mesma altura ou estão? Para mim estão na mesma altura, não estão? Tá na mesma altura. Inclusive, uma coisa que dá para observar é o ponteiro lá no meio. O ponteiro no meio, ele está marcando bem em cima do risquinho vermelho. Não sei se vocês estão vendo. Então significa que está bem equilibrado. Ou seja, o peso de um lado é igual ao peso do outro, certo? Então ela é uma balança que está equilibrada. Então, olha só, continuando a leitura. De um lado, as 5 maçãs. Do outro lado, há um peso de 1 quilograma. Ou seja, o que ele está dizendo? Que aquelas 5 maçãs juntas pesam 1 quilograma, certo? Inclusive na feira, né? Se vocês já foram numa feira, eles pesam, né? Maçã, muitas vezes, né? A balança. Nem sempre é essa balança de pratos, às vezes é um outro tipo de balança, né? Mas, seguindo aí na página 95, né? Podemos representar essa situação da seguinte maneira, considerando que as maçãs têm massas iguais. Maçã mais maçã mais maçã mais maçã mais maçã igual a 1 quilograma. Ou ainda, 5 vezes a maçã é igual a 1 quilograma. Faz sentido isso para vocês, gente? Essa representação com o desenho da maçã, né? 5 maçãs igual a 1 quilograma. Para facilitar sua representação, também podemos substituir as maçãs e o peso por letras e números. Então, em vez de eu ficar desenhando uma maçã, né, desenhando o peso, eu posso substituir o desenho da maçã pela letra M e substituir o desenho do peso pelo valor dele, 1 quilograma, né? Então, olha só o que aconteceu. Eu estava representando aí, né? Que 5 maçãs né? Era igual a o peso lá de 1 quilograma. Né? Está fazendo até uma multiplicação aqui. 5 vezes a maçã igual a 1 quilograma. Então ele substituiu, no lugar do desenho da maçã, ele escreveu a letra M, né? E no lugar do peso ali, do desenho de um peso, ele simplesmente colocou o valor, né? Então eu tenho aqui 5M, que significa maçãs, é igual a 1 quilograma. Certo? Se fosse 2 quilogramas, quantas maçãs seria? Exatamente. Né? Quantas maçãs eu precisaria para dar 10 quilogramas? Ou para dar 2 quilogramas, né?
Vocês sabem dizer? Eu ia falar 10, mas acho que é errado. É 10 mesmo. 10? Se eu quiser 2 quilogramas, né, eu precisaria dobrar o peso, né? Para dar 2 quilogramas. Precisaria multiplicar por 2 o peso, né? Então eu ia precisar dobrar a quantidade de maçãs. Em vez de 5 maçãs, eu ia precisar de 10 maçãs, certo? Aí sim, 10 maçãs ia ser 2 quilogramas, né? E o peso de uma maçã, quanto que seria? Então, nesse caso aí. Uma maçã seria quanto o peso dela? Ó, já dá para perceber que se 5 maçãs dão 1 quilo, uma maçã sozinha dá menos de 1 quilo, certo? Ó, eu vou usar essa conta aqui para chegar. Ó. Aqui eu tenho 10 maçãs que dá 2 quilogramas. Se eu tiver uma maçã, por quanto que eu dividi aqui? Por 10. 10, né? 10 dividido por 10 vai me dar uma maçã. E se eu dividir aqui, então, por 10 também, quanto que vai dar? 2 dividido por 10, vocês lembram bem? Toda vez que a gente divide por 10, a gente anda com a vírgula para a esquerda, né? Então, em vez de 2, vai virar 0,2 quilogramas. Né? Que dá 200 gramas, né? Acho que vocês sabem fazer essa conversão, né? Se 10 maçãs dão 2 quilogramas, uma maçã dá 0,2 quilogramas, que é 200 gramas, né? Tudo bem isso, gente? Tranquilo? Então, se vocês forem na feira, talvez vocês descubram, né, que se 5 maçãs deram 1 quilo, se pesar uma maçã só, vai dar 0,2 quilogramas, né? Ou 200 gramas. Tudo bem? Então, olha só, como é que ele está representando? Ele está usando letras para representar isso, né? Tá usando álgebra. E ele até usa uma representação até mais simplificada, 5m igual a 1, né? 5m igual a 1, em que o m é a massa da maçã. Né? Agora, ele sugere que a gente volte lá no problema proposto no início do capítulo, né? Como é que a gente pode representar um número que, somado ao seu dobro, tem 12 como resultado, né? Pensar, um número somado ao seu dobro tem 12 como resultado. Né? Vou usar uma outra cor aqui. É um número que eu não conheço. Que letra que eu posso dar para esse número que eu não conheço? Inventa uma letra aí. D. Qual? D. D. Então é um número que, somado ao seu dobro, qual que é o dobro de D? 2D, né? Então, um número que, somado ao seu dobro, né? Um número somado ao seu dobro, 2 vezes D, é igual a 12. Entenderam? Então, estamos usando a álgebra para representar um problema que a gente tinha lá no início do capítulo que a gente já estudou, né? Olha só como a apostila faz. Acompanha na apostila aí. Vocês estão vendo o megafone? Quem pode ler aí do lado do megafone? Alguém pode me ajudar lendo aí? Gabriel, pode ser você? Pode ler na página 95, do lado do megafone. Vamos lendo aí. Você pode ler, Gabriel? Começo, acabamos de encontrar a expressão. Ali, ó, como podemos representar um número? Ah, tá. Eu já me perdi. Como podemos representar um número que, somado a seu dobro, tem 12 como resultado? Primeiramente, devemos escolher um símbolo ou uma letra para representar o valor desconhecido. Nesse caso, é o círculo. Isso. Continua. Somado a seu dobro significa 2 vezes o número. Círculo mais 2 vezes círculo. Isso. Sim, a expressão que representa o problema.
Círculo mais 2 vezes círculo igual a 12. Isso, então olha só, a apostila chegou no mesmo formato que a gente chegou, só que a gente usou a letra D em vez de usar o símbolo do círculo, né? Então olha só, primeiro escolhe um número, uma letra, né, um símbolo para representar esse número, círculo, somado ao seu dobro, mais 2 vezes círculo. Tem 12 como resultado, igual a 12. Então ficou ali, círculo mais 2 vezes círculo igual a 12. Tudo bom? Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu entender o passo a passo de montar a expressão algébrica? A gente também já explorou isso um pouco lá na tarefa que a gente fez, né? Na aula de ontem. Obrigado, Gabriel. Então, nas sentenças matemáticas, é possível omitir o sinal da multiplicação entre o símbolo de valor desconhecido e o número natural. Quer ver? Ó? Tá vendo que aqui a gente escreveu D mais 2 vezes D igual a 12? Eu poderia omitir esse símbolo da multiplicação. Simplesmente escrever D mais 2D igual a 12. Tudo bem? Em vez de colocar um pontinho entre o 2 e o D, eu simplesmente escrevo 2D. Eu já sei que aquilo representa uma multiplicação de 2 vezes D. Tudo bem? Sim ou não, gente? Estão entendendo? É só uma questão de simplificar a representação, tá? Ele dá 2 exemplos aí. 2 vezes círculo, podemos reescrever como 2 círculo. 5 vezes quadrado, podemos reescrever como 5 quadrado. A própria apostila está escrita aí, né? E também é possível utilizar letras para representar o valor desconhecido, que é o que a gente fez aqui, né? Usando a letra D. Na apostila ele dá exemplos aí. 4x, 7y, 12h, A, 7b, né? E uma observação importante. Não importa o símbolo ou a letra que utilizamos para representar o valor desconhecido. O que importa é o que a igualdade significa na expressão algébrica, tá bom? Então ele dá mais alguns exemplos aí, né? Olha aí na página 95, no quadrinho amarelo. Reescreva cada frase a seguir utilizando a linguagem matemática. Então, um número acrescido de 5. Ele usou n mais 5. Tá vendo ali na solução? Um número acrescido de 5 ficou n mais 5. O dobro de um número menos 30. Como é que é o dobro de um número? 2n menos 30. A letra B, vocês estão vendo ali? E a letra C, um número mais 3 é igual a 9. Então, um número n mais 3 é igual a 9. Tudo bem? Então, eles usaram a letra n para representar esse número desconhecido. Certo? Então, vamos agora fazer a atividade da página 96. Tá bom? Página 96. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, tudo bem? São alguns exercícios aí. Qual a página? 9? Isso, perfeito. A letra A da 1 é um número subtraído de 9. Como ele pede para usar a letra X, né? Então, a 1A fica X menos 9. Perfeito. É isso. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. 1, 2 e 3. Por favor. Então, essa é a letra C do exercício 1, né? O triplo de um número mais 12 igual a 142. Letra D, como é que ficou a letra D? O quíntuplo de um número. O que é o quíntuplo, gente? É 5. 5 vezes, né? 5 vezes aquele número que eu não sei, mas eu vou chamar de x. Quíntuplo de um número somado com 10 é igual a 100. Então, olha só. Essa é a expressão algébrica que representa o quíntuplo de um número somado com 10 é igual a 100. Certo? Vocês tinham chegado em um formato parecido ou não? Legal. E a letra E, como é que ficou? Fala aí. X elevado ao cubo é igual a 27. Isso. Que seria Então, 7, o 2 em cima. Seria o 2 do ladinho dele. Na verdade, seria um 3, né? Quando é elevado ao cubo, é 3 aqui, ó.
A. igual a 27. Se fosse elevado ao quadrado, aí seria um 2 aqui, né? No expoente. Ah, essa acertei. Mas como é elevado ao cubo, então é o 3 aqui no expoente, né? Então, olha lá. Um número, que eu não conheço, que é o x, elevado ao cubo, significa um expoente 3, é igual a 27, né? Ele só pede para a gente representar essas expressões, mas daria para calcular, por exemplo, quanto que vale o x nesse caso? Que número elevado ao cubo dá 27? Vocês lembram? Lembram ou não? É o 3, ó. 3 elevado ao cubo dá 27, né? Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9, que vezes 3 dá 27. Então, 3 ao cubo é 3 vezes ele mesmo, 3 vezes, né? Dá 27. Então, nesse caso, o x vale 3, né? Aqui eu também consigo saber quanto que vale o x, né? Então, se 5x mais 10 deu 100, significa que 5x dá 90, né? Que 90 mais 10 que dá 100. Então, 5 vezes x dá 90, eu consigo saber que o x vale 18. Basta fazer lá uma divisão, né? Mesma coisa aqui, eu consigo calcular quanto que vale x. Mas não é o objetivo do exercício. O objetivo do exercício é só representar o que estava escrito lá com uma linguagem, né, em português, e escrever com a linguagem matemática algébrica. O exercício 2, como é que ficou, gente? Fala aí como é que ficou a letra A de vocês. A idade do seu pai, que tem o triplo da idade de Maria. Como é que fica? A idade de Maria é Y, né? Ele diz aí no enunciado. Se a idade de Maria é Y, a idade do pai, que é o triplo, como é que fica? Isso eu não entendi. Não entendeu? Ó, ele disse o seguinte. A idade de Maria é Y. Se o pai dela tem o triplo da idade dela... Oi? Y vezes 3. Isso. O pai dela tem o triplo da idade. Então vai ser Y vezes 3. Ou, como a gente prefere escrever, 3Y. Né? Por que eu escrevo 3Y? Porque geralmente é mais fácil colocar o número na frente da letra, tá? Antes, em vez de colocar letra vezes número, coloca número vezes letra. E aí eu posso até esconder o pontinho do vezes. Lembra que a gente falou isso? Quando eu tenho 3 vezes y, eu posso simplesmente escrever 3y. Tá bom? Então essa resposta aqui seria a resposta da letra A. Né? Ou y vezes 3 ou 3y. Agora a idade do seu irmão, que é 4 anos mais jovem que Maria. Como é que eu escrevo? Se ele é 4 anos mais jovem, 4 anos a menos, né? É menos. Y menos... Y menos 4. Perfeito, isso aí. E o irmão, ou do primo, né? Que é mais velho. Y mais 4? Isso. Y mais 4. Agora eu Legal? entendi. Entenderam? Então, tinha que saber que a idade de Maria valia Y, né? Só assim para poder representar a idade dos outros, né? Em função da idade da Maria. Né? Agora vamos ver o exercício 3. Como é que ficou o exercício 3? Como é que eu posso escrever x sobre 3 mais 5 igual a 21? Uma linguagem comum, assim, né? A gente já viu como é que ficava a metade, né? A metade a gente viu que escrevia 1 sobre 2, né? Ou, no caso, x sobre 2 lá, né? X E quando eu tenho x sobre 3, como é que é? Eu não posso mais falar metade, como é que eu falo? Eu não posso dizer que é a metade de x. A metade de x seria isso aqui. Mas agora eu tenho, não é mais a metade de x. Quanto que é? É a terça parte, né? Eu divido, é 1/3 de x, né?
Então, isso aqui eu posso chamar de 1/3 de x, ou a terça parte de x. Bom, gente? A terça parte de x. Tudo bem? Por que a terça parte? Porque eu divido em 3, né? E pego só uma das 3 partes. Então, a terça parte. Tudo bem? A terça parte de x. Vamos continuar. Não soma 5? Não está somado com 5? Então, vamos escrever a terça parte de x somada a 5. E lá está igual a 21, né? É igual a 21. Ou melhor, né? Até escrever assim, né? Terça parte de x somada a 5 é igual a 21. Pronto. Então, essa é a resposta para a letra A do exercício 3. Compreenderam? É só a gente fazer o caminho inverso. Antes ele dava essa frase para a gente e a gente tinha que escrever a sentença algébrica, né? Agora ele dá a sentença algébrica, a expressão algébrica, e a gente tem que escrever uma linguagem comum. Então ficaria a terça parte de x somada a 5 é igual a 21. Tudo bem? E a letra B, como é que fica, gente? Como é que eu falo quando eu tenho 10 vezes um número? Então vamos lembrar aqui, ó. A gente tem que lembrar umas palavrinhas aqui, ó. Quando eu tenho 2 vezes um número, 2 vezes x, por exemplo, isso é o dobro de x, certo? Todo mundo sabe, né? Quando eu multiplico por 2, eu estou pegando o dobro, né? Se fosse 3 vezes o x, como é que eu chamaria? Essa vocês sabem também. Falou o quê? Como assim? Se eu estou pegando 2 vezes o x. Isso. Se fosse 2 vezes é o dobro, 3 vezes x é o triplo de x. Né? Se fosse 4. O quadrúplo. E quádruplo, isso aí. Quádruplo de x. Se fosse 5 vezes x. Já estava ali no exercício 1. Quíntuplo, né? No exercício 1 está escrito quíntuplo de x. Se fosse 6. O sexto. Sextuplo. Sextuplo. Tá? Está dando para perceber que está sempre terminando com uplo, né? Uplo, uplo, uplo. Quádruplo, quíntuplo, sexto. E no caso do 10, se for 10, vai ser o décuplo, tá bom, gente? Uma palavra meio nova aí para vocês, talvez, né? Mas é o décuplo de x, tá bom? Tudo bem? Então, como é que eu vou começar a letra B? O décuplo de x, né? A letra B vai começar assim, o décuplo de x vai ser o décuplo de x. E depois, que operação que ele faz? Menos, né? Menos 1. Isso. O décuplo de x menos 1 é 0. Podemos escrever assim. Né? Décuplo de x menos 1 é 0. Essa é uma resposta possível para a letra B. E para a letra C, como é que fica, gente?
Hein? A letra C fica como? A gente já viu como é que é o 6x, né? 6 O vezes x sexto. fica como? Isso. Tá aqui, né? Ó. Então vai começar a letra C assim. O sextuplo de x depois aqui, né? Mais o dobro de x, ou somado ao dobro de x, né? Nicole, você tá aí? O sextuplo mais Na letra C fica o sextuplo de x somado ao dobro de x é igual a 8, né? o sextuplo Sextuplo de x mais ou somado ao dobro de x é igual a 8. Tranquilo, gente? Olha só que legal agora. Na interação aí, ele fala de uma aplicação muito útil, né, muito real, assim, concreta, dessa expressão algébrica, né? Aliás, de um tipo de expressão algébrica, que é quando a gente for calcular o número do calçado que a gente usa, né? Opa. Então, por exemplo, quanto que você calça, Gabriel? Vou lembrar. Não lembra? Eu calço 42, mais ou menos. Vocês calçam 34. quanto, meninas? Não lembro. 4? Vocês calçam quanto, meninas? Vocês sabem? Eu calço 35. 35? 37, Sei Giovana? lá. Aham. Eu não lembro. Você, Nicole, você calça quanto? Sei lá. Não sabe? Acho que ele calça o mesmo calçado que eu. Não. Ah, eu calço 42. Não, Vocês sabiam que tem uma fórmula matemática para calcular o tamanho do sapato? É essa expressão algébrica que está aí, ó. Né? Tá escrito ali, ó. Vocês estão vendo na interação? S igual, entre parênteses, 5P mais 28 dividido por 4. Vocês estão vendo que está escrito assim? Tá na apostila de vocês, né? Essa expressão aqui, ó. S igual a 5P mais 28 dividido por 4. Vamos ler junto aí, ó. A representação de expressões por meio de letras ou símbolos pode ser útil em muitos acontecimentos do dia a dia. Observe atentamente a situação a seguir. Uma pessoa calça sapatos tamanho 37. Podemos dizer, portanto, que ela tem um pé com 37 centímetros de comprimento? Nada disso. Um sapato tamanho 37 corresponde a um pé com 24 centímetros de comprimento, aproximadamente. Para dar essa informação, nós usamos uma sentença matemática. Consideramos que S é o número do sapato e P é o comprimento do pé em centímetros. A sentença matemática que representa essa informação é S igual a 5P mais 28 dividido por 4. Estão acompanhando aí na apostila? Então, olha lá. Veja como se chega ao número 37 com o pé que mede 24 centímetros. Olha só o que a pessoa fez. Ela pegou a fórmula ali, a expressão matemática, tá vendo? E no lugar do P, da letra P, ela substituiu o valor 24. Por que ela substituiu o valor 24? Porque ela mediu o pé dela com uma régua e viu que o pé dela tinha 24 centímetros de comprimento. Então, no lugar da letra P, ela colocou 24, fez a multiplicação, né? 5 vezes 24, que deu 120, somou com 28, que deu 148, e dividiu por 4, que deu 37, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos medir o nosso pé. Vocês têm uma régua aí, né? Devem ter como medir o pé de vocês. Meçam o pé de vocês e tentem jogar nessa mesma fórmula e calcular. Tá bom? Fazer. Dá um tempinho para vocês medirem e calcularem, tá bom? Enquanto isso, já vou passar também a tarefa aqui, tá bom, gente? A tarefa para vocês fazerem
para amanhã é completar a página 97 e 98. Páginas 97, 98. Completar elas, tá bom? Então vamos medir, né? Medir nosso pé aí. Eu também vou tentar medir o meu. Vocês já mediram? Não? Pega uma régua aí. Se precisar uma régua maior, uma régua de 30 centímetros, né? Pronto. Já fiz. Já mediu? Quanto que deu aí o seu, Peter? 20. 20? 20 ou 21. Porque foi quase com a 20 régua. ou 21? É, porque foi quase com a régua toda. Entendi. Então, vamos lá. 5 vezes 20, né? Você falou? É melhor 20. Então, ó, no lugar da letra P, Gabriel, você vai colocar o número 20, tá bom? Que nem eu tô fazendo aqui. E é isso que você vai escrever na página seguinte. Lá na página seguinte, ele pede quais foram as sentenças matemáticas encontradas. Então, você vai escrever só isso na letra A da página seguinte, tá bom? S igual a 5 vezes 20 mais 28 dividido por 4. Isso na sua apostila, Gabriel. As meninas vão encontrar outras medidas para os pés delas e eu vou colocar outros valores. Oi, quanto que deu o seu? O meu deu 21. 21? Na régua Então que você eu vai fiz. colocar 5 vezes 21 mais 28 dividido por 4. Tá bom? Quanto que deu as de vocês, meninas? Nicole, Melanie? Coloca o quê, Vocês mediram? professor? 5? Oi? Coloca o 5, 21, mais Isso, vai escrever. Isso, você vai escrever S, que é o número do seu sapato, né? Que você vai encontrar esse valor, igual 5 vezes 21 mais 28 dividido por 4. Tudo bem? Deixa eu tentar medir o meu pé, já volto.